O Tico começa dizendo, e aí linda, tudo bem? E em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Viviana e ele pergunta da onde ela é. Então ela diz que é da Suíça. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Miami e ela diz que há 3 anos. Ele pergunta se ela gosta e ela fala, gosto. E fica claro que ela não está dando nenhuma moral pra ele. Ele fala que parou pra falar com ela porque ele gostou do que viu e ela agradece. Ele pergunta se ela tem alguma rede social. Ela diz que sim, mas... Ele pergunta por que você tá me olhando assim? Ela diz que está indo pra casa do namorado dela. Ele pergunta, você tem namorado? E ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo você tá com esse problema? E ela diz que há 2 anos. Ele fala que ele poderia ser o amigo dela e que ninguém precisa saber. E diz que afinal de contas ele é novo por ali. Mas ela diz que não e fala que está bem. E ele diz que tá legal. E ele começa a falar no telefone, e aí? Fala, irmão, tô ouvindo. Ele fala, eu saí pra comer aqui alguma coisa, eu vou procurar algum lugar e volto às 9. Beleza, legal, combinado. Ela diz oi pra ele e ele pergunta, e aí? Ela diz que gostou muito do carro dele. Ele pergunta, como é que é? Não consegui ouvir não. Ela fala, eu disse que gostei do seu carro. Ele pergunta, gostou do carro? Ela diz que gostou também da cor. Ele agradece, mas pede pra ela não tocar no carro. E ela pergunta por que não. Mais uma vez ele pede pra ela parar de mexer no carro dele e fala porque ele não a conhece. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta por que ela voltou. E ela diz porque ele queria as redes sociais dela. Ele fala que queria, mas que nem sabe mais se ainda quer. E diz que não sabe se ainda faz sentido. Ela diz alguma coisa, mas ele fala, olha, você tá falando muito baixo, eu não tô te ouvindo. E ela diz, vamos dar uma volta. Ele pergunta, dar uma volta e pergunta, por que eu daria uma volta com você? E ela diz porque ela gostou do carro dele. E ele pergunta, o que você vai fazer por mim? Ela diz que vai passar as redes sociais dela pra ele e ele fala, pra mim isso não é o suficiente. Ela pergunta, você não quer passar um tempo comigo? E ele fala que disse pra ela que ele é novo por ali. Ele fala que quando a viu, achou ela muito bonita e que é claro que ele gostaria de levá-la para sair. Ele fala que gostaria de levá-la para jantar ou algo do tipo, mas que ela tem namorado. Ela fala que eles podem ser amigos. Ele pergunta, amigos? E ela diz que sim. Ele fala que perguntou se ela queria ser amiga dele, mas que ela disse que não e pergunta se ela lembra. Ela fala, mas agora eu penso de forma diferente. E fala que eles podem fazer isso. Ele fala, nós podemos fazer muitas coisas, não acha? E ela fala que talvez. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela é modelo. E pergunta, você se exercita? E ela diz que joga futebol. Ele fala, não que eu me importe, né? Ainda tô chateado com você, não sei por que você voltou. E pergunta por que ela voltou. E ela diz porque ela gostou do carro dele. Ele fala, então você voltou porque gostou do carro? E ela diz que não é apenas isso. Ela diz que também gostou da cor e começa a rir. Ele pergunta, você achou isso engraçado? E ela diz que sim. Ele fala que ela é realmente muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Ele fala, não gostei disso não. Você parece estar desanimada, você quer entrar no carro ou não? E ela diz que sim. Ele fala que ela parece estar sem vontade e pede para ela dar mais uma volta. Ele fala que ela realmente é muito bonita e pergunta sobre o que ela quer conversar com ele. Ela fala que gostaria de entrar, ele pergunta, você quer entrar? E ela diz que sim. Ele pergunta que tipo de entrada, ela fala, não, gostaria de entrar no carro. E ele pergunta, entrar no carro. Ele fala que pensou que ela estivesse falando de outra coisa e ela fala, não. Ele pergunta não e ela fala que não. Ele fala, deixa eu dizer uma coisa, por que você voltou? E ela diz, por conta do carro. Ele fala, então você não está interessada em mim? Ela fala que está. E ele diz, você está fazendo eu perder o meu tempo aqui. Ele fala, olha, tá quente aqui, eu tive que desligar o carro para ouvir você e você não está falando nada com nada. Ela fala que está dizendo e que ela quer entrar. Ele fala, só um segundo, eu vou sair.
Ele fala que precisa de um ar fresco e diz que está muito quente ali dentro. Ele pergunta: e aí, como é que você tá? E ela diz que está bem. Ele fala que dá pra ver e pergunta se o namorado dela mora ali. E ela diz que há alguns quarteirões ali na frente. Ele pergunta: o que aconteceu pra você vir falar comigo? Ela fala que a princípio gostou do carro dele e que achou que eles pudessem ser amigos. Ele fala: mas eu nem te conheço, né? Por que eu seria seu amigo? Ele fala que até tentou ser amigo dela, mas que ela tratou ele muito mal. E ela diz: talvez nós nos tornemos amigos. Ele pergunta: por que você me tratou mal ali? E ela diz: porque eu não gosto quando as pessoas falam comigo quando eu tô andando na rua. Ele fala: você não gosta? Por quê? Ela fala que geralmente não gosta, mas que gostou do carro dele. Ele fala: então você voltou por conta do carro. Ela fala que também não é só por conta disso. Ele fala: olha, quando você me diz isso, dá vontade de eu ir embora. Ela fala que simplesmente gostou do carro dele, mas que ela também gostou dele. Ele fala que parece que ela se importa mais com o carro. E pergunta: você não se importa comigo, né? Ela: não. Ele pergunta: você não se importa comigo? E ela diz: eu me importo, é claro. Mas que ainda não conhece ele. Ele fala: exatamente. E ela diz que acabou de ver o carro. Ele fala que ele é um desconhecido e que ele poderia pegar ela e ir embora. E diz: exatamente. Ela fala que ele tem razão e ele fala que jamais faria isso. E mais uma vez ela diz que ele tem razão. Ele fala que ele não quer perder o tempo dele e pergunta se ela não vai para casa do namorado dela. Ela diz que sim, mas ele pergunta qual o motivo deles continuarem ali conversando. Ela fala porque ela quer continuar tentando e diz que nunca viu um carro como esse. Ele fala: esse que é o problema. E fala que está tentando entender o que ela quer. Ela diz que eles podem sair para comer alguma coisa. Ele pergunta onde. E ela diz aonde ele quiser. Ele pergunta: você vai pagar a conta? E ela fala que vai. Ele fala que gosta de comidas caras. Ela fala que se ela não puder pagar, ele paga. Ele pergunta: se você não puder, eu pago. Ele fala que isso parece um outro problema. Um problema dela, não dele. E pergunta: você quer sair para comer ou não? E ela diz que ele vai ter que pagar. Ele fala que ele acha que ela não vai pagar. E que ele acha que ela deve continuar indo para casa do namorado dela. O Landon diz que não vai mentir e fala que ela é bonita. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é bonita. E em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que o nome dela é Asia. E ele fala que o nome dele é Landa. Ele fala que é um prazer e pergunta se ela não vai apertar a mão dele. E ela pergunta: e aí? Ele fala que é um prazer e ela diz que pra ela também. Ele fala que resolveu se aproximar porque ele a achou muito bonita. E pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é dali mesmo. Ele pergunta de Miami. Ele fala que é legal e que acabou de se mudar para ali. Ela diz ok. Ele fala que só estava caminhando pelo bairro para fazer novas conexões e diz que se mudou para ali recentemente. Ela fala: tudo bem, mas eu estou um pouco ocupada agora, mas que foi um prazer conhecê-lo. Ele fala que para ele foi um prazer também e diz que talvez eles possam se conhecer melhor e pede o número dela. Ele fala: talvez outro dia a gente possa tomar um café, um almoço ou algo do tipo. E ela diz: não sei. E fala que ela anda muito ocupada. Ele fala: eu sei, mas é por isso que eu quero o seu telefone, vai ser um dia que você estiver livre. Mas ela diz que talvez em uma outra oportunidade. Ele fala: não, tudo bem, um bom dia pra você. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta por que ela tá olhando pro carro assim. E pergunta por que ela tá me olhando com essa cara. E pergunta: que isso? O que ela tá fazendo? E pergunta: e aí? Ela diz que gostou do carro dele. E ele agradece. Ela fala que realmente é muito bom. E mais uma vez ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer. E ele: como é que é? E mais uma vez ela pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta e ele pergunta o que ela vai fazer. Ela fala que talvez vai fazer uma sessão de fotos. Sessão de fotos? É o que ele diz. Ela fala que talvez vai fazer uma sessão de fotos mais tarde, mas que agora não tem nada pra fazer. Ele pergunta
pergunta, e aí? Ela fala que não sabe, mas que talvez ela tenha algum tempo agora. Ele fala, mas você acabou de dizer que não estava interessada, não é isso? Ela fala que agora ela tem tempo, mas ele fala que ela disse que não estava interessada e pergunta por que agora ela está. Ela fala, eu quero dizer... E ele diz o quê? Ela fala que se interessou e pergunta se ele é dali. Ele fala que disse que ele é de Houston, mas que agora está morando ali. Ela fala que nunca se sabe e ele nunca se sabe o quê? Ela fala que talvez eles possam se dar bem. Ele fala que disse isso, mas que ela não estava interessada. E pergunta por que ela mudou assim de repente. Ela fala que ele parece ser legal e que nunca se sabe. Ele pergunta, nunca se sabe de quê? Ela nunca se sabe o que pode acontecer. Ela diz que ele tem uma energia legal. Ele fala que não está conseguindo ouvir muito bem e pede para ela se aproximar. Ele fala, olha, você disse que não estava interessada. E fala, por que agora você está interessada? Ela fala que gostou do que viu. Ele fala que também gostou do que viu, mas que no começo não foi o que pareceu. Que ela tenha gostado do que viu. Ela, não. Ele, como assim não? E diz que isso é um fato. Ela fala que talvez eles possam fazer alguma coisa. Ele pergunta fazer o quê? Ela, nós podemos sair juntos, fazer qualquer coisa. Ela diz sair para almoçar, podemos dar uma volta. Ele pergunta por que ele perderia o tempo dele com ela, sendo que no começo, obviamente, ela não estava interessada nele. Ele pede para ela falar um pouco sobre ela. Ela diz que é de Miami, é modelo. Ela diz que também faz música. Ela pergunta o que ele quer fazer, mas ele fala que acha que não quer fazer nada com ela. Ela diz sério? E ele fala que sim e deseja um ótimo dia para ela.